Olá, Beth Maria, tudo bem? Tudo ótimo, Lia. Bom, é um prazer te receber aqui no programa Vida em Conexão hoje. E eu fiquei muito, assim, surpresa e interessada no seu trabalho, porque eu sei da necessidade de milhares de mulheres que passam pelo que você passou há um tempo atrás e você acabou transformando isso em um trabalho, né? Você tem um trabalho que é ajudar as mulheres da senioridade, da terceira idade, a buscarem uma vida após a aposentadoria. Seria mais ou menos isso? Sim, Lia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com o seu público. E é justamente isso, né? É principalmente para as mulheres voltarem a sonhar, a ter um projeto de vida. Eu me espelho muito no meu caso, né? Fiz uma transformação, uma revolução na minha vida e mudei muito nos 2, 3 últimos anos. E é justamente isso com o meu trabalho que as pessoas estão vivendo muito mais. A gente está vivendo, em média, 34 anos a mais do que os nossos bisavós. Nossa. Então, é uma longevidade que é cada vez mais crescente. E aí não tem sentido. Eu vou me aposentar agora em maio, aos 55 anos. Pretendo ter uma vida ativa, no mínimo até 85, 90. E o que a gente vai fazer? Como eu vou fazer se eu não tiver um objetivo de vida, não tiver aquele brilho no olho, aquela coisa, né? O porquê acordar, o porquê sair da cama. Né? Então, o recado que eu quero passar é justamente para as mulheres de mais 50, né? Que são o meu público. Aqui elas têm muita vida pela frente e têm que viver muitos anos, mas com alegria, com prazer, com aquela vontade de viver mesmo, de voltar a sonhar. Com certeza. Bom, aí agora conversando um pouco mais especificamente sobre o seu trabalho, como você é uma psicóloga, né, uma colega, a gente estava conversando um pouco antes sobre exatamente o que você falou, que todo ser humano precisa de um objetivo de vida. Sim. Então, todos nós somos feitos por objetivos. Então, a gente vive fases de vida, né? Então, o jovem tem a sua fase, aí ele entra na faculdade, daqui a pouco ele entra no mercado de trabalho, ele se dedica para se especializar naquilo. E aí a vida vai passando, né, nós nos casamos, temos filhos e acaba que a mulher, ela sempre se dedica um pouco mais, não só de corpo presente, mas emocionalmente à família, né? Com certeza. Então, isso não é novidade para ninguém, de que a mulher realmente ela tem esse papel de cuidar, de se preocupar, de saber se tudo está bem, pela harmonia da casa. Principalmente as mulheres da minha geração, porque eu nasci em 1960, né? Estou com 55. Mas as mulheres da minha geração, por mais que tenha sido a década da transformação, da revolução sexual, de tudo aquilo de abrir horizontes para as mulheres, a gente ainda foi educada com aquele negócio, que é o casamento e é os filhos. Então, muitas se casavam jovens, né? A maioria se casava até os 20, 25 anos, tinha filhos, uma boa parte até trabalhava, mas não era a parte principal da vida dela. Tá? Era cuidar da casa, do marido, dos filhos. E aí o que acontece? Quando essa mulher chega aos 50, que ainda bagunça mais a vida dela com toda aquela confusão hormonal que está da menopausa, que a tendência de engordar, os filhos saindo de casa, aí eu vejo muito por mim. Né? Se você vê as mulheres como estão nessa fase, é aquele negócio, parece que você perdeu o sonho, não, eu já fiz tudo o que eu queria fazer da minha vida, eu já construí uma carreira, né? Eu já criei meus filhos, já meu casamento estabilizado e não tenho porquê começar de novo. E é justamente nessa hora, eu comparo sempre assim, a fazer a metáfora da águia, aquela transformação, você tem que dar aquele recolhimento mesmo, parar e falei, peraí, o que eu quero para a minha vida daqui para fazer uma autoanálise, né? A águia na metade da vida dela, né? A águia vive em média 70 anos, quando a águia chega por volta dos 40, ela tem que dar aquele recolhimento mesmo para trocar bico, a gente é a mesma coisa, é aquela coisa, o que não me serve mais, principalmente se livrar de mágoas, se livrar porque isso aí só traz doença para a pessoa, né? E resgatar sonhos, porque às vezes você tinha um sonho, eu queria ter sido pintor, eu queria fazer uma faculdade de alguma coisa e acabou sendo atropelada pela vida, não fez, até para criar os filhos. A mulher da minha década, da minha época também, da minha geração,
A maioria trabalhou para ajudar até no sustento da família, claro. E aí ficou presa naquela de muitas vezes estar numa profissão que não gostava. Por então, de não viver, né? A sua missão. E a gente, quando chega aos 50, que já viveu praticamente metade da vida, vem aquilo, peraí, porque é isso que eu estou realmente vivendo a minha missão, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, eu posso fazer mais pelas pessoas. É muito legal quando você faz aquilo com propósito, né? Hoje em dia eu estou muito mais realizada porque eu trabalho em coisas que eu gosto, de ajudar as pessoas e com o propósito de trazer felicidade à vida das pessoas. E isso daí é fundamental, porque se você não tiver um motivo para levantar da cama, a coisa fica Eu falo difícil. bastante para os meus entrevistados que vêm, quando a gente fala um pouco dessa área, que querendo ou não, eu acabo indo, né, para essa área, porque acho que quem tem paixão por pessoas e pela vida das pessoas, nós queremos sempre que as pessoas estejam vivendo o melhor que elas podem ter, né? A gente quer que a pessoa realmente viva o potencial por completo. E tudo começa aqui, né? Tudo começa dentro da mente. Se você não acreditar que você é capaz, ninguém vai te convencer que você é capaz, né? E aí eu estava falando, quando você fala sobre essa questão do motivo do acordar, eu falo muito sobre a questão que a pessoa tem que viver, não sobreviver. Com certeza. E hoje a gente vive uma geração não só de pessoas de 50 anos, mas eu vejo muitos jovens que eles não estão mais vivendo a vida de uma maneira com pensamento, com reflexões, com análises, né? Por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu tomei este caminho, né? Então, como você falou, no passado, muitas pessoas viviam uma profissão por falta de opção. Hoje nós temos milhares de profissões que não existiam há 10, 15 anos atrás, ou que até existiam, mas os nossos pais, quando eu fiz faculdade, por exemplo, tinha aquela história assim, mas tem que ser a profissão que você sabe que ela tem um futuro. Se eu falasse que eu ia fazer, por exemplo, designer gráfico, há 15 anos atrás, meu pai ia falar que eu não ia ganhar dinheiro nunca. Hoje é a profissão do momento. Com certeza. Então, tem hoje, o jovem de hoje também tem tudo isso, nada como você trabalhar com aquilo que se ama. Com certeza. Eu acho que a pessoa, quando vai procurar uma carreira, independente da idade, né, aos 50 já é a segunda carreira, é uma segunda chance muito melhor, até porque a gente já tem uma vida estabilizada, então pode se permitir ousar até mais, né? De contar com uma aposentadoria, já é a sobrevivência e pode ousar. Mas no caso dos jovens, o que acontece? Muitas vezes você se prende nessa corrida dos ratos mesmo, de entrar no mercado de trabalho para pagar conta, para sobreviver, e aí vai tendo, quanto mais você ganha, né? Vai tendo mais trabalhar mais para manter aquele padrão e, na maioria das vezes, fazendo coisas que não gosta. E aí traz uma frustração muito grande para a pessoa, principalmente quando ela chega nessa idade. Porque ela chega nessa segunda parte da vida e fala, peraí, o que eu fiz até agora? Que legado que eu estou deixando? Isso é muito legal da gente pensar. Quando a gente for embora, né, que uma hora vai chegar que todo mundo... Como eu vou ser lembrado? O que eu fiz para as outras pessoas também? Que coisa boa eu plantei no mundo. O que as pessoas vão lembrar de mim, né? É aquela coisa de você saber que você fez o bem, que você plantou coisas boas, que você motivou, inspirou as pessoas, né? É muito difícil a gente ver hoje em dia pessoas que inspirem as outras. E a gente trabalhar com a psicologia, com coach, é muito gostoso por isso, porque você vê as pessoas muito... assim, na zona de conforto mesmo, muito sofridas. Assim. E às vezes não enxergando o potencial que elas têm, né? Com certeza. Enxergando só o problema, não enxergando a possibilidade. Autoestima muito até debilitada, né? Então, esse trabalho de empoderamento, eu falo que eu trabalho muito com empoderamento feminino mesmo, das mulheres de mais 50, para falar, você é capaz, você tem muita vida pela frente, tem muito... Puxe aí os seus pontos fortes, veja aquelas coisas que você gosta de fazer, que te fazem bem, que te dão prazer, né? Deixa um pouquinho os sonhos do marido, dos filhos que já estão crescidos, né? E ponha-se no centro, eu sempre brinco, seja protagonista da sua vida, né? Suba para o palco da vida, seja a personagem principal da sua vida, faça aquelas coisas que te dão prazer, que você gosta e naturalmente vai irradiar para as pessoas à sua volta. Até melhora muito o relacionamento com os filhos, porque é um negócio
até triste para os filhos quando vê que a mãe, o pai se aposentou e está sem perspectiva, está naquela vida meio, né, caída, triste, depressivo, que não tem mais objetivo. Sim. Então melhora muito. Eu vejo, nossa, minha filha hoje em dia, não, mãe, nossa, quanta coisa que você está fazendo, vibra junto. E também eu acho que motiva ela a saber que ela vai ter essa possibilidade no futuro. Com né? certeza. E falando um pouco sobre o seu trabalho, qual seria o seu ponto principal que você poderia deixar para essas mulheres que estão nos assistindo, que estão chegando perto dos 50, ou que começaram a fazer essa análise, talvez até passaram dos 50, mas elas sentem esse vazio dentro delas, sentem uma necessidade de mudança, mas não sabem como começar. Como você falou, às vezes elas foram criadas, treinadas, habituadas, né? Nós somos seres que só fazemos aquilo que nós temos o hábito de fazer. Com certeza. Então elas foram habituadas até aquela vida simples, de estar cuidando dos filhos e do marido, sair para trabalhar, voltar, os filhos estarem em casa para jantar. E, de repente, aqueles filhos não estão ali mais, o marido, ele está presente, mas, querendo ou não, a família não está mais da maneira que ela vivenciou durante 20, 30 anos. E aí ela começa a se questionar, eu acredito, né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer para o meu relacionamento também com o meu marido melhorar? O que nós vamos fazer juntos como parceiros para que a gente possa vivenciar um novo momento no casamento? Eu acho que a chave de tudo ali é planejamento, tá? É um planejamento de um projeto de vida mesmo em todas as áreas. Agora, o ponto de partida, em qualquer idade, é necessário o autoconhecimento. Mas principalmente nessa fase é fundamental. Se a pessoa não teve assim um desenvolvimento pessoal muito grande, não teve aquela parada de se conhecer, de saber realmente o que é importante, chegou a hora eu começo meu trabalho com essas mulheres pelo autoconhecimento, tá? Porque é importante que ela pare, que ela se conheça, porque você sabe como psicóloga que todas as nossas crenças, nossa personalidade, a gente é o que a gente aprendeu a ser do 0 aos 12 anos, né? Então, muita coisa do que a gente reproduz até mais para frente são repetições de padrões que a gente aprendeu que, de repente, não é nem nosso. A gente repete aquele padrão aprendizado, né? E vem repetindo aquilo como se fosse nosso, só que são coisas, muitas vezes, que não nos fazem bem, né? Aquelas crenças limitantes que você acha que, até de não capacidade, de você achar que você não vai conseguir fazer aquilo, porque você aprendeu ou você ouviu lá em pequeno, que aquilo era verdade e você pôs aquilo como eu falei, como você interiorizou aquilo de uma verdade que... E fica. Então, nesse momento, tem que dar essa parada de autoconhecimento, realmente falar, peraí, como eu sou, quem sou eu, né? Foi o que eu fiz. Quem é a Beth Maria? Né? Eu sou tenho o papel de mãe, tenho o papel de esposa, tenho o papel de profissional. Agora, quem sou eu? Quem é essa mulher? O que ela gosta? Quais são os sonhos? As coisas que... Se livrar das mágoas, fazer uma limpeza no passado. É o que eu falo, fazer as pazes com o passado. Porque às vezes a gente carrega tanta coisa. Assim, o que eu consegui fazer, ok. O que eu também não consegui, ficou para trás. Aceitação do seu corpo, aceitação da idade. Porque isso, como você envelhece, é uma coisa... Todo mundo vai envelhecer. Se a gente está envelhecendo, é um ótimo sinal que a gente está vivo, né? Então, é diferente, o corpo está diferente, o rosto está diferente, mas a gente tem outras coisas boas tem a maturidade, tem a sabedoria até de como... Então, é partindo do autoconhecimento para depois que você fez um diagnóstico, né? Aí eu misturo um pouquinho muita técnica de psicologia com o coach, fazer um diagnóstico completo, como está a sua vida em todas as áreas atuais e o que você quer, para dar ali no mínimo 20, 30 anos. Eu fiz o meu projeto de vida até os 80 anos. Eu vou ser uma velhinha ativa, comecei agora a treinar para correr a meia maratona do Rio. Estou fazendo o mestrado de gerontologia também para estudar esse envelhecimento por dentro,
Porque é isso, a pessoa tem que fazer um projeto em todas as áreas. Planejamento daqui a 5 anos, como a gente sempre fez, continuar fazendo. Como a gente, né? Para você ter uma perspectiva de crescimento, saber que os seus projetos estão indo adiante, né? Que você tem aqueles sonhos, mas poder até mensurar, né? O que a gente chama no coach das metas SMART. Então, é justamente isso, planejamento é a chave, principalmente se planejar para se aposentar, porque brasileiro não tem o hábito de fazer um planejamento. Bom, se aposenta e fica doente. Verdade. Bom, nosso papo está ótimo. Quem está assistindo está vendo que tem muito assunto ainda para a gente conversar no segundo bloco, então não sai daí, a gente já volta. Bom, voltamos com a psicóloga e coach Beth Maria. Estamos conversando algo que você já deve ter pensado em algum momento da sua vida. Se você já passou dos 50 ou se você ainda vai chegar aos 50, em algum momento da sua vida você fez alguma reflexão. O que eu vou fazer quando eu me aposentar? O que eu vou fazer na minha terceira idade, que hoje nós temos vários nomes, né? Porque quando você é jovem, você pensa no seu momento atual, no seu trabalho, na criação dos seus filhos. Mas o que eu estava falando com a Beth, né, Beth, é que a gente não pensa no nosso projeto daqui 20, 30 anos. Então, são poucas as pessoas que têm um projeto de vida, como você estava falando no final do primeiro bloco, sobre a questão da projeção e do projeto e do planejamento. São poucas as pessoas que planejaram a sua terceira idade. Então, assim, eu conheço pessoas, eu falo pelos meus pais, que eles não pararam. Então, eles são pessoas que, apesar de já tem 57, 60, são pessoas extremamente ativas, pensam em 10 anos, 15 anos, 20 anos, planejam, vivem. Agora, eu já conheço outras pessoas que não. Se aposentaram e falaram, bom, minha vida, ok, já cumpri o meu, como se já tivesse cumprido com o seu objetivo de vida, assim, já cumpri com o principal, já fiz o que eu deveria, isso. Agora eu preciso dar minha missão. Já cumpri que minha era missão. Criar os filhos. Isso. Agora eu posso me dedicar um pouco. E aí passa-se 1 ano, 2 anos, e aí essa pessoa não sai de casa mais, perde-se relacionamentos. E aí o que essa pessoa tem que fazer para que ela saia dessa zona de conforto, saia dessa zona de inclusão, para que ela possa realmente ver que existe um mundo lá fora? Eu acho que a primeira coisa é ter consciência que o mundo mudou completamente, tá? Se você pegar a realidade de 30 anos atrás, que realmente era essa. Quando, por exemplo, eu vi a minha avó, né, quando você via uma mulher de mais 50, a mulher, depois da menopausa, ela já deixava os cabelos brancos, ela não se ela não se preocupava tanto, né, em se cuidar da sua aparência. Já era aquela vovozinha que era destinada ao quê? Ajudar a cuidar dos netos, né? E o homem a mesma coisa. Quando se aposentava, você fazia aquela imagem do aposentado de pijama, né? Com chinelinho na frente da televisão, vendo seu jornal. Com óculosinho lendo jornal, gente, livro. Esqueçam isso. É o mundo não é mais esse, tá? As pessoas de 50 anos agora, a gente compara as de 30 anos. Até pela vida, o estilo de vida que tem. As de 70, os homens e as mulheres de 70 anos estão vivendo como se tivessem 50, tá? Por quê? Como subiu muito a expectativa de vida, subiu 34 anos. Quer dizer, se vamos viver facinho até os 85, 90, é o que eu estava falando, eu vou viver. Imagina os mais jovens, vão viver muito mais, vão passar de 100. Então, a gente tem que ter um planejamento para isso. Porque se você não fez o primeiro planejamento, casou, teve filho, teve uma carreira, né? E já realizou essa parte. E depois? E agora? Eu vou me aposentar, vou descansar um tempinho, né? 1 ano, 2 anos e vou ficar sem objetivo na minha casa? Então, não pode. Tem que fazer. Gente, tem tanta coisa para a gente fazer no mundo. Vai fazer um curso que gosta de... Ou vai fazer trabalho voluntário, vai ajudar as pessoas. Falar outra língua. Pode eu acho que ela tem que... Acho que essas pessoas têm que lembrar que elas têm que ativar o cérebro. Ativar o cérebro. Porque a vida inteira o alemão, o Alzheimer. Exatamente. Então, tem que manter a mente ativa, tem que manter o corpo ativo. Eu estou vendo lá no atendimento de gerontologia pessoas que não se prepararam.
entendeu? Que não fazem Força atividade muscular física. até, né? É muito importante. Não fez atividade física até os 50, começa agora, não tem problema uma história nenhum. que eu acho que você já deve ter escutado muito. Eu escuto praticamente todo dia quando eu converso com alguém que fala assim, você não sabe a vida que eu tenho. Você não sabe a família que eu tenho, você não conhece o meu trabalho. E as pessoas colocam isso como desculpas para não começar hoje, né? Porque todo mundo pode começar algo novo hoje. Com certeza. Então eu falo sobre essa questão da saúde, principalmente. E a mudança de hábitos mesmo. Alimentação, saúde, bem-estar, bom humor. As pessoas acham que a vida tem que estar sempre... né? Tudo tem que dar certo para que você tenha bom humor. A nossa vida nunca vai estar sempre 100% ok. Sempre vai ter alguma área que a gente vai estar um pouco mais satisfeito que outra, porque a vida é assim, né? Sim. E aí eu vejo pessoas que só dão desculpas, e principalmente esses senhores e senhoras que não têm força interior de lutar contra essa força, eu acho que é muito mais do cérebro, de mandar essas mensagens para eles dizendo, você é incapaz, que história é essa? Mas isso é o que eu te falei no outro bloco. São as crenças limitantes que estão lá atrás que a gente tem que fazer. O nosso cérebro é um gravadorzinho, né? Uma caixinha programada. Tanto que tudo que a gente faz naturalmente, que está condicionado, a gente não precisa pensar. Ninguém pensa mais para estar comendo, para estar escovando os dentes, né? Porque eu falo muito sobre são hábitos condicionados. Então, o que a gente precisa é rever o que são as crenças reais. Espera aí, isso daí me serve? Não, não me serve, eu não preciso mais disso. Se eu tive esses problemas até agora, eu posso... tem problema? Todo mundo tem problema. Vamos achar a solução, gente. Né? É o que eu chamo de conceito 10-90. 10% é aquilo que acontece, só que as pessoas vão ver a mesma coisa de modos diferentes. Né? Então, se você aconteceu um determinado problema, você ficar reclamando, ai, bateu, não, isso, ou aquela pessoa que sempre fala em doença, que está sempre doente, só vai atrair mais aquilo para a coisa dela, porque ela está gravando, né? Tudo que a gente fala, que a gente vê, que a gente fala, que a gente ouve, está sendo gravado no nosso cérebro. Então, tem que mudar essa programação mental. O que você falou e falar coisa boa. Parar, não, eu não estou doente, mesmo que esteja meio caidinha, é acordar, falar, eu vou ter um lindo dia, meu dia vai ser maravilhoso, eu vou lutar contra o problema que eu tiver. Eu vou resolver, é sempre falar positivo. Parar de pensar, não, vai acontecer isso, porque também... Na maioria das vezes é tanta coisa que a gente pensa de acaba ruim, acontecendo. Que ou acaba acontecendo, ou muitas vezes nem acontece aquilo tudo que você prevê de ruim. Então, vamos parar com isso, gente. Vamos pensar coisa boa. Hoje eu recebi uma reportagem, desculpa de cortar, exatamente sobre isso, falando sobre a neurociência, falando que já foi comprovado que pessoas que reclamam, pessoas que murmuram e pessoas que falam que a sua vida não é de acordo com o que elas esperavam, são pessoas muito mais infelizes e são pessoas que vão trazer a infelicidade em 10 anos. Porque são vícios emocionais. Exatamente. O que a produção da química cerebral dela, né, uma pessoa que reclama o tempo inteiro. Ela viciou o cérebro dela, medo. né? O que acontece? Esse vício emocional dela vai produzir cortisol, vai produzir um monte de coisa, adrenalina, hormônio de estresse para ela. Se ela começar a se forçar até no começo, a pensar positivamente, a fazer exercícios bons, acordar, gente, são coisas simples, é acordar, espreguiçar de manhã na cama. Os animais espreguiçam, a gente não pode levantar da cama de supetão e sair correndo para fazer as coisas. Então, acorda de bem com a vida, espreguiça na cama gostoso, para você produzir uma química boa, pensa coisas positivas, é aquele negócio mesmo de sorrir, porque você vai estar mandando a mensagem para o seu cérebro que você está bem, porque ele vai liberar dopamina, serotonina, só coisas boas. Para finalizar o nosso programa, eu queria que você deixasse um recado. Você já deu várias dicas para as mulheres, para mais de 50, para os jovens que um dia vão chegar aos seus 50. E para os jovens alertar as mães, exatamente. As avós, acho que nós jovens temos a obrigação também de motivar os nossos pais a viver, né?
porque, querendo ou não, nós estamos começando a nossa vida, mas nós iremos ser esses senhores e senhoras do futuro. Então, eu falo muito aqui dentro de casa que os meus filhos veem o que eu faço com os meus pais e eles vão aprender, né? Como você falou, todos nós aprendemos o que nós vemos, o que nós sentimos, como nós fomos treinados, é como na escola, gente. O que você aprendeu, você retém. Claro que tem pessoas com facilidades para algumas áreas maiores que as outras, mas enfim, nós somos frutos do nosso aprendizado. Então, eu sempre falo isso nos meus vídeos, no Conversa Franca, que se você nunca participou desses vídeos, entra no meu canal do YouTube, lá você vai ver várias dicas que eu dou, simples e curtas, para que você possa mudar o seu hábito, para que você possa realmente mudar a sua vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, que talvez estejam em casa em depressão, estejam em casa se sentindo abandonadas, sozinhas, isoladas, não sentem a compreensão da família e do marido naquele momento. É um momento delicado, como você falou, nós temos essa alteração hormonal que realmente ela muda muito, né? Nós mulheres somos seres mais emocionais do que racionais, isso já foi comprovado. Então, que dica que você daria para essa mulher que está em casa e que ela não consegue se encontrar? E que ela precisa encontrar um caminho para que ela possa ter um amanhã com mais alegria, com mais felicidade, com mais amor, que ela possa viver e não sobreviver, como a gente conversou. Eu acho que a dica principal é ela se amar. Ela dá esse parada na vida dela e pensar, realmente, eu já fiz muito pelos outros. Vai continuar sendo muito importante a família, os filhos, o marido, sim, a própria profissão é importante, mas nada mais importante do que ela estar bem com ela mesma. A gente vê num simples exercício, quando a gente pega um voo, o que eles falam para a gente? Primeira coisa, pegue a sua máscara, põe em você. Se você estiver viva, se você estiver bem, você consegue ajudar os outros. Então, se essa mulher estiver inteira, se ela estiver com a saúde boa, se ela estiver se cuidando, se ela estiver feliz, ela vai poder proporcionar muito mais coisas boas para a família dela. Em primeiro lugar, não basta, a gente tem que se amar em primeiro lugar. Então, tem que dar sim essa parada na vida, se livra de todas, pega aquelas mágoas, aquelas coisas que fica pensando, a tal me fez aquilo, esquece, apaga. O que ela fez de errado também, todo mundo já errou na vida. Sim. Deixa pra lá, limpa, faz as pazes com o passado, começa de novo, tem muita vida pela frente, tem muita coisa boa para ela fazer agora. E descubra os sonhos, lembre aqueles sonhos que ela tinha, de dançar, de ser cantora, de ser pintora, pode ser a coisa mais maluca, agora ela pode se dar o direito de voltar a sonhar, a fazer projetos de vida, assim, que envolva as outras pessoas também, mas as outras pessoas vão ficar muito mais felizes se em vez de estar com uma depressão ou ficar doente em cima de uma cama ou até com câncer, que já está mais do que comprovado, que é autoproduzido da pessoa guardar tanta mágoa, se livra de tudo isso e cria uma vida nova para ela em todas as áreas mesmo. E pensa que ela tem no mínimo 20, 30, 40 anos para frente. É muito bom a gente viver, a gente ter longevidade, mas tem que ser com qualidade de vida, com saúde, com alegria, né? Com prazer em você abrir os olhos e viver. Então, em primeiro lugar, mulheres de mais 50, os filhos já estão criados, o marido está aí. Pensem em vocês, amem-se, aceitem-se da maneira como vocês são, com todos os seus erros e muitas qualidades também. Apaga, deixa o passado para lá, limpa e começa para frente, bola para frente, que tem muita coisa boa para vir por aí. É verdade. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você que esteve conosco hoje. Tenha uma semana abençoada e a gente se vê na próxima semana. Just hold tight to my hand. There's no need